Meus queridos irmãos e irmãs, existe um peso que milhões carregam em silêncio. Uma carga que se torna mais pesada a cada mês que passa. Correntes que apertam o coração sempre que uma conta chega ou quando o telefone toca inesperadamente. É a pressão esmagadora das dívidas. Talvez você conheça esse peso muito bem. Você fica acordado durante a noite, fazendo contas e mais contas. Você se pergunta como conseguirá passar mais um mês. Os números dançam diante dos seus olhos, e a ansiedade sobe no seu peito como uma maré impossível de conter. Você tentou resolver isso sozinho. Fez planos que não conseguiu cumprir. Prometeu a si mesmo que desta vez seria diferente, mas o fardo permanece. E nos momentos de silêncio, quando ninguém mais pode ouvir, você questiona se algum dia será livre. Talvez a dívida tenha vindo de situações além do seu controle. Uma emergência médica inesperada. A perda de um emprego que destruiu sua estabilidade. Uma crise familiar que exigiu recursos que você não tinha. Ou talvez tenha vindo de escolhas que agora você lamenta. Gastos que pareciam justificados no momento, mas se acumularam com o tempo. Cartões de crédito que prometiam liberdade, mas entregaram prisão. Qualquer que seja a origem, o resultado é o mesmo. Você está preso e anseia por uma saída. Mas, meus queridos, quero que saibam algo nesta manhã. Você não clicou neste vídeo por acidente. Você não encontrou esta oração por acaso. O Deus que te vê, o Deus que conhece o valor exato da sua dívida até o último centavo, o Deus que contou cada noite sem dormir e cada pensamento ansioso, trouxe você aqui com um propósito. Porque Ele não se esqueceu de você. E Ele não o abandonou para enfrentar esse fardo sozinho. Esta não é apenas mais uma mensagem motivacional sobre gestão financeira. Não é uma palestra sobre orçamento ou um sermão cheio de condenação. Este é um encontro divino. Hoje, estaremos juntos sobre as promessas da Palavra de Deus. Vamos declarar liberdade sobre suas finanças. Vamos quebrar as correntes da dívida que te mantiveram cativo. E vamos orar uma oração tão poderosa, tão cheia da autoridade do céu, que o avanço começará a se manifestar em sua vida. A liberdade que Deus oferece não é apenas sobre números em uma conta bancária. É sobre paz que excede todo o entendimento. É sobre alegria que retorna ao seu lar. É sobre dignidade restaurada e esperança renovada. É sobre viver como filho amado de Deus, não como escravo de credores e contas. E essa liberdade começa aqui mesmo, agora mesmo, enquanto caminhamos juntos através da verdade de Deus e elevamos nossas vozes em oração. Meus queridos, vamos estabelecer o fundamento para tudo que discutiremos hoje. O tema que ancoará nossos corações e guiará nossas orações é este: Deus deseja que você viva em liberdade financeira, não em escravidão às dívidas. As Escrituras são abundantemente claras sobre este assunto. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve estas palavras poderosas: A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pense cuidadosamente sobre o que este versículo revela. Paulo não está meramente oferecendo conselhos financeiros. Ele está descrevendo o projeto de Deus para como seus filhos devem viver. A única dívida que devemos carregar, a única obrigação que deve repousar sobre nossos ombros, é a dívida do amor. Não o fardo dos cartões de crédito. Não o peso de empréstimos que esmagam nosso espírito. Não as correntes de obrigações financeiras que roubam nossa paz e comprometem nossa liberdade. Este versículo nos mostra que a dívida não faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Agora, devemos ser sábios em como entendemos essa verdade. Há momentos em que tomar emprestado pode ser necessário. Uma hipoteca de casa. Um empréstimo para a educação. Um veículo que permite trabalhar e prover para sua família. Paulo não está falando contra toda forma de obrigação financeira. Ele está nos alertando contra o estilo de vida de dívida perpétua. O padrão de dever e nunca encontrar liberdade. A armadilha de usar os recursos de amanhã para financiar os desejos de hoje, até que o amanhã se torne hoje e o peso se torne insuportável. Quando vivemos sob o fardo da dívida, várias coisas acontecem conosco espiritual e emocionalmente. Primeiro, nossa paz é roubada. Não conseguimos descansar porque a preocupação corrói nossos corações constantemente. Segundo, nossa liberdade é comprometida. Nos tornamos servos dos credores, como Provérbios nos adverte. Terceiro, nossa capacidade de ser generosos é prejudicada. Quando tudo que ganhamos já pertence a outra pessoa, não podemos dar como Deus nos chama para dar. Quarto, nosso testemunho é enfraquecido. Como podemos falar da provisão abundante de Deus quando nós mesmos estamos nos afogando em escravidão financeira? Mas aqui está a bela promessa que permeia as Escrituras.
O mesmo Deus que nos chama para a liberdade é o Deus que fornece o caminho para essa liberdade. Ele não simplesmente nos diz o que deveríamos ser. Ele nos mostra como chegar lá. Ele caminha conosco através de cada passo da jornada. Ele nos dá sabedoria quando nos falta entendimento. Ele fornece oportunidades quando as portas parecem fechadas. Ele multiplica nossos recursos quando honramos com o que temos. Ele quebra correntes que parecem inquebráveis. Isso importa profundamente neste momento presente porque a dívida se tornou normalizada em nossa cultura. Somos informados de que todos carregam dívidas, que é simplesmente parte da vida moderna, que devemos aceitá-la como inevitável. Mas, meus queridos, o que a cultura aceita e o que Deus deseja são frequentemente duas coisas completamente diferentes. O padrão de Deus não mudou. Seu desejo pela sua liberdade não diminuiu. E seu poder para libertá-lo da escravidão financeira é tão poderoso hoje quanto sempre foi. É por isso que nos reunimos neste espaço sagrado de oração hoje. Não para receber uma solução rápida ou uma fórmula mágica. Não para ouvir promessas vazias de riqueza da noite para o dia. Mas para encontrar o Deus vivo que vê sua situação, entende sua luta, conhece o caminho a seguir e está comprometido com sua liberdade. Antes que este tempo de oração termine, você terá declarado verdades poderosas sobre suas finanças. Você terá quebrado correntes espirituais que te mantiveram cativo. Você terá recebido sabedoria divina para a jornada à frente. E você sairá com esperança renovada de que a dívida não precisa ser sua realidade permanente. Meus queridos, vamos começar com uma verdade fundamental que mudará como você vê toda a sua situação. A dívida que você carrega não é meramente um problema matemático a ser resolvido com melhor orçamento. Não é simplesmente um desafio financeiro que requer mais renda. Vai mais fundo do que números em uma planilha. A dívida, em sua essência, é uma forma de escravidão espiritual que afeta cada área da sua vida. Esse entendimento vem diretamente da sabedoria das Escrituras. Em Provérbios capítulo 22, versículo 7, lemos estas palavras solenes. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Note a linguagem que a palavra de Deus usa aqui. Não o devedor é inconveniente para o credor. Não o devedor tem obrigações com o credor. Mas o devedor é servo do credor. Esta é a linguagem da escravidão. Este é o vocabulário do cativeiro. Quando você deve dinheiro a alguém, uma porção da sua vida pertence a eles. Seu tempo pertence a eles porque você deve trabalhar para pagá-los. Sua paz pertence a eles porque eles ocupam seus pensamentos. Suas escolhas pertencem a eles porque suas demandas limitam suas opções. Seu futuro pertence a eles porque suas reivindicações sobre seus recursos determinam o que você pode e não pode fazer. É por isso que a dívida parece tão pesada. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre a própria liberdade. Considere a história de Eliseu e a viúva cujos filhos estavam prestes a ser levados como escravos para pagar a dívida de seu marido. Este relato em 2 Reis capítulo 4 é uma das demonstrações mais poderosas do coração de Deus em relação àqueles presos em dívidas. A viúva veio a Eliseu em desespero. Seu marido, um dos profetas, havia morrido. Credores estavam vindo para levar seus 2 filhos como escravos para satisfazer a dívida. Ela não tinha nada. Sem recursos. Sem opções. Sem saída. Ela estava enfrentando a perda definitiva, a separação de seus filhos, por causa da escravidão financeira. O que Eliseu fez? Ele não a repreendeu sobre responsabilidade financeira. Ele não a condenou pela dívida. Ele não disse que ela deveria ter planejado melhor ou economizado mais. Em vez disso, ele fez uma pergunta simples. O que você tem em sua casa? Ela respondeu que não tinha nada, exceto um pequeno jarro de azeite. Nada além de azeite. A própria coisa que parecia insignificante tornou-se um instrumento de sua libertação. Eliseu instruiu-a a reunir vasos vazios de seus vizinhos. Não apenas alguns, mas tantos quanto pudesse encontrar. Então ela deveria derramar sua pequena quantidade de azeite nesses vasos. Ela obedeceu. E meus queridos, enquanto ela derramava, o azeite não se esgotou. Continuou fluindo. Vaso após vaso se encheu de azeite até que não houvesse mais vasos para encher. Só então o azeite parou de fluir. Eliseu então disse a ela para vender o azeite, pagar sua dívida e viver com o restante com seus filhos. Em uma provisão milagrosa, Deus não apenas a libertou da escravidão da dívida, mas também proveu para seu futuro. Os filhos que estavam prestes a se tornar escravos permaneceram livres. A mulher que não tinha nada recebeu abundância. A dívida que ameaçava destruir sua família foi completamente eliminada.
Este é o coração de Deus em relação àqueles presos em escravidão financeira. Esta história nos lembra que Deus vê nosso desespero. Ele se importa com os detalhes práticos de nossas vidas, incluindo nossas dívidas e nossas contas. Ele não espera até termos tudo resolvido antes de agir em nosso favor. Ele pede apenas que lhe tragamos o que temos, mesmo que pareça insignificante. E ele multiplica além do que poderíamos imaginar. A chave não é o tamanho do que trazemos. A chave é nossa obediência e nossa disposição de confiar em suas instruções, mesmo quando não fazem sentido natural. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que sua situação de dívida, não importa quão impossível pareça, não está além do alcance de Deus. Significa que a escravidão que você sente é uma escravidão que Deus quer quebrar. Significa que o mesmo Deus que forneceu azeite para a viúva pode fornecer uma saída para você. Significa que a liberdade não é apenas um sonho distante. É uma possibilidade presente quando você se associa a Deus. Aqui está como você começa a aplicar essa verdade praticamente. Primeiro, reconheça que sua dívida não é apenas um problema financeiro, mas espiritual. Pare de tentar consertá-la apenas com soluções naturais. Traga-a a Deus em oração. Segundo, peça a Deus para mostrar o que você tem que Ele pode multiplicar. Talvez seja uma habilidade, um talento, uma ideia, algo que você tem negligenciado. Terceiro, ouça suas instruções. Ele pode guiá-lo a fazer algo que não faz sentido lógico imediato, assim como instruiu a viúva a pedir vasos vazios emprestados. Confie nele. Quarto, obedeça completamente. A viúva não questionou por que precisava de tantos vasos. Ela simplesmente obedeceu. Seu avanço pode estar do outro lado da obediência. Quando você entende que a dívida é escravidão espiritual, tudo muda. Você para de lutar apenas com armas naturais. Você para de confiar apenas em seu próprio entendimento e seus próprios esforços. Você começa a engajar os recursos espirituais que Deus disponibilizou para você. A oração se torna sua arma. A fé se torna seu escudo. A obediência se torna seu caminho. E o Deus que quebra correntes se torna seu libertador. Meus queridos, somente esta verdade tem o poder de mudar toda a sua perspectiva. Você não é apenas alguém que deve dinheiro. Você é um filho de Deus que está aprendendo a caminhar em liberdade. Você não é definido por sua dívida. Você é definido por quem você pertence. E aquele a quem você pertence tem todos os recursos do céu à sua disposição para trazê-la à liberdade que ele prometeu. Isso não é sobre pensamento positivo. Isso é sobre realidade espiritual. E essa realidade declara que a escravidão não precisa ser sua condição permanente. Quando você vê a dívida como a questão espiritual que realmente é, pode abordá-la com poder espiritual. Você pode orar com autoridade. Você pode acreditar no avanço. Você pode caminhar em fé mesmo quando os números ainda não mudaram. É por isso que devemos abordar nossas lutas financeiras com armas espirituais. É por isso que a oração não é opcional, mas essencial. É por isso que não podemos nos dar ao luxo de enfrentar essa batalha sozinhos, em nossa própria força, com apenas nossa própria sabedoria. Precisamos de Deus. Precisamos de sua intervenção. Precisamos de seu poder operador de milagres. E a bela verdade é que Ele está disposto. Ele é capaz. E Ele está pronto para agir em seu favor quando você entrega esse fardo a Ele completamente. Meus queridos, há outra verdade poderosa que devemos abraçar enquanto caminhamos em direção à liberdade financeira. Embora Deus absolutamente deseje libertá-lo da dívida e seja plenamente capaz de fazê-lo, sua libertação exigirá sua parceria ativa com Ele. A liberdade não é algo que acontece com você enquanto permanece passivo. É algo que acontece através de você à medida que coopera com o plano de Deus e segue sua orientação. Este princípio está entrelaçado em todas as Escrituras. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, lemos: Os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado, à pobreza. Note que a abundância vem através de planos que são diligentemente executados. Deus fornece a sabedoria. Ele abre as portas. Ele multiplica os recursos. Mas você deve planejar. Você deve trabalhar. Você deve executar com diligência. Esta é a parceria entre provisão divina e responsabilidade humana. Outro versículo que ilumina esta verdade é encontrado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aqui vemos ambos os lados da parceria. Você confia em Deus. Você o reconhece em todos os seus caminhos. E Ele endireita seus caminhos.
Você faz sua parte. Ele faz a parte dele. E juntos, o avanço vem. Esta parceria também significa estar disposto a fazer mudanças difíceis. Significa dizer não a gastos que parecem confortáveis, mas te mantêm em escravidão. Significa fazer sacrifícios agora para ter liberdade depois. Significa ser disciplinado com seus recursos, mesmo quando a disciplina parece restritiva. Significa buscar a sabedoria de Deus sobre cada decisão financeira. Significa ser ensinável e humilde o suficiente para aprender melhores maneiras de gerenciar o que Ele confiou a você. Recentemente, uma irmã na fé compartilhou comigo sua jornada de saída de dívidas esmagadoras. Ela havia acumulado mais de $40 mil em dívidas de cartão de crédito ao longo de vários anos. Contas médicas começaram, mas então o estresse da dívida levou a gastos emocionais que pioraram tudo. Ela comprava coisas para se sentir melhor sobre a pressão financeira sob a qual estava, o que apenas aumentava a pressão. Era um ciclo vicioso que parecia impossível de quebrar. Uma noite, ela atingiu seu ponto de ruptura. Ela se ajoelhou ao lado de sua cama e clamou a Deus, confessando que havia feito uma bagunça de suas finanças e precisava desesperadamente de sua ajuda. Ela disse a ele que não conseguia consertar isso sozinha, que precisava de sua sabedoria e sua intervenção. E naquele momento de completa rendição, ela sentiu uma paz profunda lavá-la. Não era uma paz que vinha de suas circunstâncias melhorando. Era uma paz que vinha de saber que Deus havia ouvido e a guiaria. Nas semanas seguintes, Deus começou a guiá-la passo a passo. Primeiro, Ele a impulsionou a criar um orçamento detalhado, algo que ela sempre havia resistido em fazer porque tinha medo de ver o quadro completo. Enquanto anotava cada despesa e cada dívida, ela chorou. Mas também sentiu um estranho senso de alívio. O monstro na escuridão agora estava na luz. Ela podia vê-lo claramente. E de alguma forma, vê-lo claramente tornava menos aterrorizante. Ela orou sobre aquele orçamento e pediu a Deus para ajudá-la a cumpri-lo. Em seguida, ela se sentiu levada a ligar para cada credor e negociar taxas de juros mais baixas e planos de pagamento. Isso a aterrorizou. Ela havia evitado suas ligações por meses. Mas ela obedeceu. E para seu espanto, a maioria deles estava disposta a trabalhar com ela. Alguns reduziram suas taxas de juros significativamente. Outros estabeleceram planos de pagamento que eram realmente gerenciáveis. Ela percebeu que evitar o problema havia piorado as coisas, mas enfrentá-lo com a ajuda de Deus estava criando soluções que ela não sabia que eram possíveis. Então veio a parte mais difícil. Deus pediu a ela que fizesse sacrifícios. Ela vendeu itens que não precisava mais. Ela aceitou trabalho extra, mesmo já estando cansada. Ela parou de ir a restaurantes e começou a cozinhar em casa, todas as refeições. Ela recusou convites para eventos que custariam dinheiro que ela precisava para o pagamento da dívida. Seus amigos nem sempre entenderam. Alguns pensaram que ela estava sendo extrema. Mas ela sabia que Deus a estava guiando e confiou no processo, mesmo quando foi difícil. Mês após mês, a dívida começou a diminuir. Foi lento no início. Alguns meses ela só conseguia pagar um pouco além do mínimo. Mas gradualmente, à medida que permanecia fiel e Deus abria oportunidades inesperadas de renda extra, o progresso acelerou. Depois de 3 anos de viver de forma diferente, de orar todos os dias por sabedoria e força, de fazer escolhas que honravam sua orientação, ela fez seu pagamento final da dívida. $40 mil. Completamente quitados. Ela estava livre. Mas aqui está o que ela me disse que mais profundamente me impressionou. Ela disse que a liberdade que ganhou não era apenas sobre a ausência de dívida. Era sobre o que ela se tornou no processo. Ela havia aprendido disciplina que nunca teve antes. Ela descobriu que era mais forte do que pensava. Ela experimentou a fidelidade de Deus de maneiras tangíveis mês após mês. Ela desenvolveu um relacionamento com suas finanças baseado em sabedoria em vez de impulso. E ela provou a si mesma que, com a ajuda de Deus, poderia superar o que parecia impossível. Esta história nos lembra que a libertação de Deus muitas vezes vem através de um processo, não de um milagre instantâneo. Ela nos lembra que Ele espera que participemos ativamente de nosso próprio avanço. Ela nos lembra que a obediência, mesmo quando é difícil, produz resultados. E nos lembra que a jornada de saída da dívida pode nos transformar em pessoas mais fortes, mais sábias e mais fiéis do que éramos antes. Que passos práticos Deus está chamando você a dar agora? Talvez Ele esteja te impulsionando a finalmente criar aquele orçamento que você tem evitado. Talvez Ele esteja pedindo que tenha conversas difíceis com credores ou membros da família. Talvez Ele esteja chamando você a fazer sacrifícios que tem se recusado a fazer.
Talvez ele esteja urgindo você a buscar sabedoria de alguém que caminhou esse caminho com sucesso. Seja o que for, entenda que sua obediência é parte do processo de libertação. Parceria com Deus significa trazer sua fé à mesa, mas também trazer seu esforço. Significa orar, mas também planejar. Significa confiar, mas também trabalhar. Significa acreditar em milagres, mas também fazer escolhas sábias diárias. Algumas pessoas oram por libertação, mas não fazem mudanças em seus hábitos de gastos. Algumas pessoas querem liberdade, mas se recusam a fazer os sacrifícios necessários para alcançá-la. Isso não é parceria. Isso é pensamento desejoso. A verdadeira parceria reconhece que Deus é soberano e que Ele certamente pode fornecer milagres repentinos. Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar. Ele pode trazer provisão de fontes inesperadas. Ele pode multiplicar seus recursos de maneiras que desafiam a explicação natural. Mas mesmo enquanto acreditamos nessas coisas, devemos ser fiéis com o que está em nossas mãos agora. Devemos administrar bem o que Ele já nos deu. Devemos fazer escolhas hoje que se alinhem com a liberdade pela qual estamos orando amanhã. Quando você se associa a Deus pela sua liberdade financeira, algo lindo acontece. Você o experimenta de uma nova maneira. Você vê sua fidelidade nas pequenas vitórias diárias. Você aprende a ouvir sua voz guiando suas decisões. Você desenvolve músculos espirituais de disciplina e confiança que te servem muito além de suas finanças. Você se torna alguém que provou que Deus cumpre suas promessas. E essa transformação vale mais do que a própria liberdade, embora a liberdade também seja gloriosa. Meus queridos, Deus está convidando você para esta parceria agora. Ele não está pedindo que você faça sozinho. Ele está pedindo que você faça com Ele. Traga sua disposição. Traga sua obediência. Traga seu esforço diligente. E observe Ele trazer sua sabedoria, sua provisão, sua multiplicação e seu avanço. É assim que a liberdade vem. Não através da passividade. Não apenas através de milagres. Mas através da poderosa combinação de graça divina e cooperação humana. E essa liberdade está disponível para você a partir de hoje. Meus queridos, enquanto continuamos nesta jornada em direção à liberdade financeira, devemos agora voltar nossa atenção para um dos recursos mais poderosos que Deus nos oferece: a sabedoria divina. A verdade é esta: sem sabedoria, mesmo a provisão milagrosa pode ser desperdiçada. Sem sabedoria, o alívio temporário se torna escravidão permanente. Mas com sabedoria, o pouco se torna muito. Com sabedoria, obstáculos se tornam oportunidades. Com sabedoria, a liberdade se torna não apenas um sonho, mas uma realidade alcançável. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos dá esta promessa incrível. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pense na beleza deste versículo. Deus não retém sabedoria daqueles que pedem. Ele não requer que você prove ser digno antes de compartilhar seu entendimento. Ele não o critica por precisar de orientação. Em vez disso, Ele dá generosamente, abundantemente, sem censura. Isso significa que Ele está ansioso para lhe dar a sabedoria que você precisa para a sua situação financeira. Provérbios capítulo 21, versículo 5 reforça este princípio. Os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado, à pobreza. A sabedoria produz diligência. A sabedoria cria planos. A sabedoria leva à abundância. Mas a ausência de sabedoria produz pressa. Cria decisões impulsivas. Leva à pobreza. É por isso que a sabedoria deve ser nossa busca acima de tudo. Sabedoria divina em assuntos financeiros significa várias coisas. Significa conhecer a diferença entre necessidades e desejos. Significa entender que a gratificação adiada produz maior recompensa do que o prazer imediato. Significa reconhecer oportunidades que outros perdem. Significa ter a coragem de tomar decisões difíceis agora para a liberdade futura. Significa aprender a viver abaixo de seus meios para poder investir em seu amanhã. Significa buscar conselho daqueles que caminharam o caminho com sucesso. Mas a sabedoria não é apenas conhecimento prático. É também discernimento espiritual. É saber quando segurar e quando liberar. Quando economizar e quando dar. Quando esperar e quando agir. Este tipo de sabedoria não pode ser aprendido apenas de livros. Deve ser recebido de Deus através da oração, através de sua palavra e através do conselho do Espírito Santo que habita em cada crente. Considere o relato de José no Egito, uma das demonstrações mais poderosas da Bíblia sobre sabedoria financeira.
José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele foi falsamente acusado e aprisionado. Tudo em sua vida parecia estar trabalhando contra ele. No entanto, naquela prisão, Deus lhe deu a capacidade de interpretar sonhos. E quando Faraó teve um sonho perturbador que ninguém podia explicar, José foi trazido da prisão para interpretá-lo. O sonho revelou que o Egito experimentaria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Mas José não apenas interpretou o sonho e deixou por isso mesmo. Ele também forneceu sabedoria. Ele aconselhou Faraó a nomear alguém para reunir e armazenar grãos durante os anos de fartura para que houvesse comida durante os anos de fome. Faraó reconheceu a sabedoria em José e o tornou segundo no comando de todo o Egito. Durante os 7 anos de abundância, José implementou um plano sistemático. Ele coletou 1/5 de todo o grão produzido no Egito. Ele o armazenou em cidades por toda a terra. Quando as pessoas estavam vivendo em prosperidade e excesso, ele se preparou para o que estava por vir. E quando a fome chegou, o Egito estava pronto. Meus queridos, enquanto nações vizinhas passavam fome, o Egito tinha mais do que suficiente. Não apenas alimentaram seu próprio povo, mas também venderam grãos para outras nações. O que poderia ter sido um desastre tornou-se uma oportunidade de bênção por causa da sabedoria. Esta história nos ensina várias lições cruciais sobre sabedoria e finanças. Primeiro, a sabedoria planeja com antecedência. José não esperou até a fome chegar para começar a reunir grãos. Ele se preparou durante o tempo de fartura. Segundo, a sabedoria envolve disciplina durante tempos prósperos. A tentação durante os anos abundantes era consumir tudo. Mas a sabedoria disse armazenar, economizar, preparar. Terceiro, a sabedoria transforma a crise em oportunidade. A fome que devastou outras nações tornou-se o momento de maior influência e provisão do Egito. Como isso se aplica à sua situação hoje? Significa que não importa quão difíceis suas circunstâncias pareçam, a sabedoria pode criar um caminho a seguir. Significa que os princípios de planejamento, disciplina e preparação ainda funcionam. Significa que Deus pode lhe dar estratégias específicas para a sua situação específica se você pedir a Ele. A sabedoria de José salvou uma nação. Sua sabedoria, dada por Deus, pode salvar sua casa. Aqui está como aplicar praticamente esta verdade. Primeiro, humilhe-se diante de Deus e peça especificamente por sabedoria em relação às suas finanças. Não ore apenas por mais dinheiro. Ore pela sabedoria para gerenciar o que você tem e o que virá. Segundo, esteja disposto a implementar o que Deus lhe mostrar, mesmo que exija sacrifício. José teve que impor disciplina durante anos em que todos queriam celebrar. Terceiro, busque conselho sábio. Provérbios nos diz que há segurança em uma multidão de conselheiros. Encontre pessoas que alcançaram liberdade financeira e aprenda com elas. Quarto, estude princípios financeiros que se alinham com as Escrituras. Deus nos deu sabedoria através de sua palavra sobre emprestar, pedir emprestado, economizar, dar e investir. Quinto, seja paciente com o processo. A sabedoria produz frutos, mas esse fruto leva tempo para amadurecer. José armazenou grãos por 7 anos antes do benefício ser realizado. Suas escolhas sábias consistentes hoje produzirão liberdade amanhã, mesmo que você ainda não possa ver. Quando você prioriza a sabedoria em sua vida financeira, tudo começa a mudar. Você para de tomar decisões baseadas em emoção e começa a tomá-las baseadas em princípios. Você para de ser reativo e começa a ser estratégico. Você para de se sentir impotente e começa a se sentir capacitado. Porque a sabedoria lhe dá ferramentas. A sabedoria lhe dá clareza. A sabedoria lhe dá confiança de que você está se movendo na direção certa, mesmo quando o progresso parece lento. Meus queridos, a sabedoria de Deus está disponível para você agora. Você não precisa descobrir tudo sozinho. Você não precisa navegar esta jornada na escuridão. O Deus que deu a José sabedoria para salvar uma nação lhe dará sabedoria para salvar sua casa. O Deus que deu a Salomão sabedoria além de qualquer homem lhe dará sabedoria para suas decisões. O Deus que promete dar generosamente a todos que pedem derramará entendimento sobre você enquanto você o busca. Isso não é sobre inteligência humana ou educação. Isso é sobre sabedoria divina que vê o que não pode ser visto, entende o que parece confuso e cria soluções onde nenhuma parecia existir. Esta sabedoria transforma sua perspectiva. Ela ajuda você a ver sua dívida não como uma montanha impossível, mas como um desafio que pode ser superado um passo estratégico de cada vez. Ela substitui a ansiedade por paz porque você sabe que aquele que detém toda a sabedoria está guiando cada decisão sua.
E à medida que você caminha nesta sabedoria, à medida que aplica os princípios que Deus revela a você, à medida que faz escolhas hoje que se alinham com a liberdade pela qual você está acreditando amanhã, você começará a ver avanço. O caminho se tornará mais claro. O fardo se tornará mais leve. E a liberdade pela qual você tem orado passará de uma esperança distante para uma realidade presente. Este é o poder da sabedoria. E é seu apenas por pedir. Meus queridos, há uma verdade poderosa que devemos confrontar se quisermos experimentar liberdade duradoura da dívida. Esta verdade pode ser difícil de ouvir, mas é essencial para entender. O ciclo da dívida não é mantido principalmente pela falta de renda. É mantido pela falta de contentamento. Até que aprendamos a estar satisfeitos com o que Deus já forneceu, sempre estaremos alcançando mais, gastando mais e devendo mais. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Note que Paulo diz que aprendeu o contentamento. Não foi automático. Não foi sua resposta padrão. Ele teve que aprendê-lo. E ele o aprendeu em todas as situações. Na abundância e na necessidade. Na fartura e na fome. O verdadeiro contentamento não depende de circunstâncias. Depende da suficiência de Cristo. Este é o segredo que Paulo descobriu. Não mais dinheiro. Não mais posses. Mas a força de Cristo capacitando-o a estar contente independentemente das condições externas. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8 acrescenta esta verdade. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui vemos que o contentamento não é apenas uma qualidade agradável de se ter. É grande ganho. É riqueza em si. Porque a pessoa que está contente com o que tem é rica, independentemente de quanto possui. Mas a pessoa que nunca está satisfeita é pobre, não importa quanto acumule. A falta de contentamento impulsiona o ciclo de dívida em nossa cultura. Vemos o que os outros têm e sentimos que devemos ter também. Navegamos pelas redes sociais e comparamos nossas vidas com destaques cuidadosamente selecionados de outros. Sentimos inadequados se não temos o telefone mais recente, o carro mais novo, a casa maior, as roupas de grife. E então gastamos dinheiro que não temos para comprar coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos. E com cada compra, as correntes da dívida se apertam. Um irmão em Cristo recentemente compartilhou comigo seu testemunho sobre como Deus quebrou este ciclo em sua vida. Ele trabalhava em um ambiente corporativo onde a imagem parecia importar mais do que a substância. Seus colegas dirigiam carros caros, usavam ternos de grife e faziam férias luxuosas. Ele sentia pressão para acompanhar. Então financiou um veículo de luxo que não podia pagar. Comprou roupas no cartão de crédito. Reservou viagens que esgotaram suas economias. De fora, ele parecia bem-sucedido. Mas por dentro, estava se afogando em dívidas e ansiedade. Numa manhã de domingo, seu pastor pregou sobre contentamento. A mensagem perfurou seu coração. Ele percebeu que estava vivendo uma mentira. Estava fingindo ser rico, enquanto na verdade estava se tornando mais pobre a cada mês que passava. Naquela semana, ele tomou uma decisão. Ele pararia de tentar acompanhar os outros e começaria a ser grato pelo que Deus já havia lhe dado. Foi uma das decisões mais difíceis de sua vida porque significava admitir que estava vivendo além de seus meios. Ele começou com seu carro. Vendeu o veículo de luxo e comprou um carro usado confiável que podia pagar sem parcelas. Seus colegas notaram. Alguns fizeram comentários. Mas ele não se importou mais. Sua paz importava mais do que as opiniões deles. Em seguida, ele parou de comprar roupas novas, a menos que realmente precisasse delas. Cancelou a assinatura de e-mails de marketing que constantemente o tentavam a comprar. Deletou aplicativos de compras de seu telefone. Começou a praticar gratidão pelo que já possuía, em vez de constantemente desejar o que não tinha. A transformação foi gradual, mas profunda. À medida que aprendeu o contentamento, algo inesperado aconteceu. O dinheiro que costumava desaparecer em compras desnecessárias tornou-se disponível para pagar sua dívida. Mês após mês, os saldos diminuíram. Mas mais importante, a ansiedade diminuiu. A pressão constante para manter uma imagem foi levantada. Ele começou a experimentar alegria genuína em coisas simples.
uma refeição com amigos, uma caminhada no parque, tempo com a família. Coisas que custavam pouco ou nada, mas traziam satisfação real. Após 2 anos vivendo de forma diferente, ele ficou completamente livre de dívidas. Mas ele me disse que a liberdade da dívida foi quase secundária à liberdade que ganhou do contentamento. Ele não se sentia mais escravizado às expectativas dos outros. Ele não media mais seu valor por suas posses. Ele descobriu que sua identidade em Cristo era infinitamente mais valiosa do que qualquer coisa material que pudesse possuir. A jornada de saída da dívida havia transformado não apenas suas finanças, mas toda sua perspectiva sobre a vida. Este testemunho revela uma verdade crucial. Libertar-se da dívida requer libertar-se da armadilha da comparação. Requer rejeitar a mentira de que você precisa de mais para ser feliz. Requer abraçar a verdade de que o que você tem agora, se vem de Deus e é administrado com sabedoria, é suficiente. O contentamento não significa que você nunca deseja melhoria. Significa que você é grato por onde está enquanto trabalha em direção a onde está indo. Como você cultiva o contentamento praticamente? Primeiro, pratique gratidão diariamente. Agradeça a Deus especificamente pelo que você tem. Sua casa, sua comida, sua família, sua saúde. A gratidão muda seu foco do que está faltando para o que está presente. Segundo, limite sua exposição à publicidade e redes sociais que alimentam o descontentamento. Essas plataformas são projetadas para fazer você se sentir inadequado para que você compre mais. Proteja sua mente. Terceiro, lembre-se de que a maioria do que você pensa que precisa, na verdade você apenas quer. E os desejos podem ser gerenciados com sabedoria e autocontrole. Quarto, cerque-se de pessoas que valorizam caráter sobre posses. A companhia que você mantém influencia seus desejos. Se todos ao seu redor estão constantemente comprando e gastando, você sentirá pressão para fazer o mesmo. Mas se você se conectar com pessoas que vivem dentro de seus meios e encontram alegria na simplicidade, o exemplo delas fortalecerá seu próprio contentamento. Quinto, medite em versículos das Escrituras sobre contentamento. Deixe a palavra de Deus remodelar seu pensamento sobre o que realmente importa. Quando o contentamento se enraiza em seu coração, o poder da dívida começa a enfraquecer. Porque a dívida muitas vezes próspera no descontentamento. Ela se alimenta do sentimento de que você não tem o suficiente. Ela explora a crença de que a felicidade está apenas mais uma compra de distância. Mas o contentamento diz: eu tenho o suficiente. Deus forneceu o suficiente. E serei grato pelo que é, em vez de ansioso pelo que não é. Meus queridos, este tipo de contentamento é sobrenatural. Não pode ser fabricado apenas através da força de vontade. Deve ser cultivado através do relacionamento com Deus. À medida que você se aproxima dele, à medida que encontra sua satisfação em sua presença, à medida que descobre que ele verdadeiramente é suficiente, as coisas materiais perdem seu domínio sobre seu coração. Você começa a desejar liberdade mais do que deseja posses. Você começa a valorizar a paz mais do que valoriza as aparências. E essa mudança de valores cria espaço para o avanço em suas finanças. O contentamento não significa se conformar com menos do que o melhor de Deus. Significa confiar que onde você está agora é exatamente onde você precisa estar para esta temporada. Significa acreditar que o tempo de Deus é perfeito e sua provisão é suficiente. Significa recusar-se a se endividar para adquirir o que Deus ainda não forneceu. Significa paciência. Significa confiança. Significa fé que honra a Deus mais do que a gratificação instantânea. E à medida que você caminha neste contentamento, à medida que escolhe gratidão sobre ganância e suficiência sobre excesso, você descobrirá uma liberdade que o dinheiro não pode comprar. Você experimentará a alegria que as posses não podem fornecer. Você conhecerá a paz que as circunstâncias não podem perturbar. Este é o grande ganho que as Escrituras prometem. Esta é a riqueza que perdura. E esta é uma das chaves que destranca a porta para a liberdade financeira duradoura. Meus queridos, agora chegamos a uma verdade que pode parecer contraintuitiva quando você está lutando com dívidas. No entanto, é um dos princípios mais poderosos em toda a Escritura em relação às finanças. Aqui está. A generosidade não é algo que você espera para praticar até estar livre de dívidas. A generosidade é parte do processo que leva à liberdade. Quando você aprende a dar mesmo em sua falta, Deus começa a multiplicar o que resta de maneiras que desafiam a explicação natural. Malaquias capítulo 3, versículos 10 a 12 contém uma das promessas mais notáveis nas Escrituras. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o único lugar nas Escrituras onde Deus nos convida a testá-lo. Ele diz: provem-me nisto. Vejam se não abrirei as janelas do céu e derramarei bênção até que não haja mais necessidade. O que isso significa? Significa que quando honramos a Deus com nossas primícias, quando damos a Ele antes de pagarmos nossas contas ou satisfazermos nossos desejos, Ele assume responsabilidade pessoal por nossa provisão. Ele promete não apenas prover, mas repreender o devorador, proteger o que temos, multiplicar o que damos. Lucas capítulo 6, versículo 38 reforça este princípio. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. O princípio é claro. A generosidade desencadeia a multiplicação divina. Quando você dá, mesmo sacrificialmente, Deus devolve a você. Nem sempre imediatamente. Nem sempre na mesma forma. Mas sempre fielmente. E sempre em medida maior do que o que você deu. Agora, isso não é sobre dar para receber. Este não é o evangelho da prosperidade que promete riqueza instantânea em troca de ofertas. Isso é manipulação e não é bíblico. A verdadeira generosidade flui de um coração que ama Deus e confia em seu caráter, não de um coração que tenta manipular Deus para ganho pessoal. Nós damos porque Deus primeiro deu a nós. Damos porque a generosidade reflete sua natureza. Damos porque quebra o poder da ganância e do materialismo em nossos próprios corações. Mas também devemos acreditar que Deus honra a generosidade. Não porque Ele nos deve algo. Não porque ganhamos sua bênção através de dar. Mas porque Ele é um Pai bom que se deleita em prover para seus filhos, especialmente quando eles demonstram confiança nele ao dar mesmo quando parece que não podem se dar ao luxo de fazê-lo. Isso é fé em ação. Isso é confiança tornada visível. E Deus responde à fé. Considere a viúva em Sarepta durante o tempo de Elias. Israel estava experimentando uma fome severa. O profeta Elias veio a esta viúva e pediu-lhe pão e água. Ela respondeu com palavras que revelam sua situação desesperada. Ela disse: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Esta mulher estava no fim. Ela tinha apenas o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho. Depois disso, eles morreriam de fome. No entanto, Elias fez um pedido ultrajante. Ele disse: não temas, vai e faze como disseste. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pense no que Elias estava pedindo. Ele estava pedindo que ela desse sua última refeição. Que alimentasse ele primeiro antes de alimentar seu próprio filho. Isso parece cruel. Isso parece irracional. Mas, meus queridos, isso era um teste de fé. Ela confiaria na promessa de Deus mesmo quando desafiasse toda a lógica. Ela obedeceria mesmo quando a obediência parecesse garantir sua morte e a morte de seu filho. Ela daria mesmo quando não tivesse mais nada para dar. Ela deu. As Escrituras nos dizem que ela foi e fez como Elias disse. Ela assou o pão para o profeta primeiro. E então o milagre começou. A farinha da panela não se acabou. O azeite da botija não ficou vazio. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ela ia àquela panela e havia farinha. Ela ia àquela botija e havia azeite. Não abundância, mas o suficiente. Deus proveu exatamente o que ela precisava, quando ela precisava, pelo tempo que a fome durou. Seu ato de generosidade radical desencadeou provisão sobrenatural sustentada. Esta história nos ensina que a generosidade na falta é uma das maiores expressões de fé. Demonstra que confiamos em Deus mais do que confiamos em nossos recursos. Declara que acreditamos em suas promessas mais do que acreditamos em nossas circunstâncias. Prova que não somos escravos do dinheiro, mas servos do Deus vivo. E quando Deus vê este tipo de fé, quando Ele testemunha este tipo de confiança, Ele responde com provisão que nos sustenta através de cada temporada. Agora, isso significa que você deveria dar dinheiro que precisa para necessidades básicas?
Não. Isso significa que você deveria negligenciar suas dívidas para dar ofertas? Não. A sabedoria deve guiar a generosidade. Romanos capítulo 13, versículo 8 nos diz para não dever nada a ninguém. Isso significa que temos uma responsabilidade de honrar nossos compromissos e pagar nossas dívidas. Mas também significa que dentro da margem que Deus fornece, devemos praticar a generosidade. Mesmo que seja pequena. Mesmo que pareça insignificante. Mesmo que exija sacrifício. Aqui está como aplicar esta verdade praticamente enquanto lida com dívidas. Primeiro, comprometa-se a honrar a Deus com seu dízimo, mesmo que deva começar pequeno e crescer até os 10% completos. À medida que você se provar fiel com pouco, Deus confiará a você mais. Segundo, procure oportunidades de dar àqueles em maior necessidade do que você. Às vezes, a melhor maneira de quebrar o espírito de pobreza em sua própria vida é ser generoso com outra pessoa que está lutando. Terceiro, dê seu tempo e habilidades quando não puder dar dinheiro. A generosidade não é apenas financeira. É uma postura do coração que diz: o que tem está disponível para abençoar os outros. Quarto, confie que Deus vê sua generosidade e a honrará. Não dê para manipulá-lo. Dê para adorá-lo. Dê para expressar gratidão pelo que ele já fez. Dê porque mantém seu coração macio e suas mãos abertas. E enquanto você faz isso, observe as maneiras como ele provê. Às vezes vem através de renda inesperada. Às vezes através de despesas reduzidas. Às vezes através de presentes de outros. Às vezes através de favor e oportunidades. Mas sempre vem porque Deus é fiel à sua palavra. Quando você pratica a generosidade enquanto trabalha para sair da dívida, algo profundo acontece espiritualmente. O espírito de Mamon perde seu domínio sobre seu coração. O dinheiro para de ser seu mestre e se torna seu servo. Você prova a si mesmo e ao inimigo que não se curvará à pressão financeira. Você demonstra que sua confiança está em Deus, não em sua conta bancária. E essa postura de fé o posiciona para receber avanço. Meus queridos, a generosidade não é a ausência de sabedoria. É a mais alta expressão de sabedoria. Porque a pessoa generosa entende um segredo que a pessoa avarenta nunca aprende. Você não pode superar a Deus em generosidade. O que quer que você libere em suas mãos, Ele multiplica e devolve a você. Nem sempre na mesma forma. Nem sempre no seu cronograma. Mas sempre fielmente. Sempre suficientemente. Sempre de maneiras que atendem às suas necessidades e cumprem seus propósitos. Esta generosidade quebra ciclos. Ela quebra o ciclo da pobreza que diz: devo segurar cada centavo. Ela quebra o ciclo do medo que diz: se eu der, não terei o suficiente. Ela quebra o ciclo da ganância que diz: não posso me dar ao luxo de pensar nos outros até que minhas próprias necessidades sejam atendidas. E à medida que esses ciclos se quebram, à medida que seu coração se abre, à medida que suas mãos liberam o que você tem estado agarrando, as janelas do céu começam a se abrir. A bênção começa a fluir. E você descobre que Deus realmente é fiel às suas promessas. Então, mesmo em sua dívida, mesmo em sua luta, ouse ser generoso. Não de forma imprudente. Não às custas das necessidades básicas de sua família. Mas intencionalmente. Estrategicamente. Fielmente. E observe o que Deus faz. Observe como Ele provê. Observe como Ele multiplica. Observe como Ele quebra correntes. Porque quando você dá em fé, confiando que Ele proverá, você ativa um dos princípios espirituais mais poderosos em existência. E esse princípio trabalhará a seu favor até que a dívida seja derrotada e a liberdade seja seu testemunho. Meus queridos, chegamos agora à verdade final antes de entrarmos em nosso tempo de oração. E esta verdade tem o poder de acelerar cada avanço que discutimos. Suas palavras importam. Suas declarações moldam sua realidade. O que você fala sobre suas finanças, o que você confessa com sua boca, o que você acredita em seu coração e expressa com seus lábios, essas coisas não são passivas. Elas são criativas. Elas capacitam sua liberdade ou reforçam sua escravidão. Provérbios capítulo 18, versículo 21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Sua língua tem poder. Não poder mágico. Não poder manipulador. Mas poder espiritual enraizado na fé. Quando você fala palavras que se alinham com a verdade de Deus, você não está criando realidade do nada. Você está se associando com Deus para trazer sua realidade à manifestação. Você está declarando o que Ele já prometeu. E essa declaração, quando falada em fé, move montanhas.
Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 nos ensinam: se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Note o padrão: crença no coração, confissão com a boca. Ambos são necessários. Ambos trabalham juntos. Sua fé é interna, mas sua confissão é externa. E a confissão dá voz à fé, tornando-a ativa e poderosa. Este princípio se aplica a cada área da vida, incluindo suas finanças. Se você constantemente fala derrota sobre sua situação, se suas palavras reforçam a impossibilidade do avanço, se você confessa pobreza e falta e escravidão, então você está usando sua língua para fortalecer as próprias correntes que quer quebradas. Mas se você aprender a falar o que Deus diz sobre você, se você declarar suas promessas sobre suas finanças, se você usar suas palavras para afirmar a verdade em vez de reforçar o medo, você ativa a fé que produz avanço. Uma querida irmã recentemente compartilhou comigo como este princípio transformou sua jornada de saída da dívida. Por anos, ela havia falado negativamente sobre suas finanças. Ela diria coisas como: nunca vou sair da dívida. Sempre estarei quebrada. Nada nunca funciona para mim financeiramente. Ela não percebeu que suas palavras estavam construindo muros ao redor de sua situação. Suas confissões negativas estavam criando uma prisão de expectativa que mantinha o avanço à distância. Então ela participou de um ensinamento sobre o poder da confissão. O palestrante explicou que nossas palavras constroem ou derrubam, criam ou destroem, capacitam ou incapacitam. Ela percebeu que sua língua havia estado trabalhando contra ela todo esse tempo. Então ela tomou uma decisão. Ela pararia de falar derrota e começaria a falar vitória. Ela pararia de confessar falta e começaria a confessar abundância. Ela pararia de concordar com as mentiras do inimigo e começaria a declarar a verdade de Deus. Toda manhã, antes de sair da cama, ela falava declarações sobre sua vida. Ela diria: eu sou a cabeça e não a cauda. Estou acima e não abaixo. Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória. Estou me libertando da dívida. Deus está abrindo um caminho onde parece não haver caminho. O favor me cerca como um escudo. Oportunidades divinas estão se abrindo diante de mim. No início, parecia estranho. As palavras pareciam vazias porque suas circunstâncias não haviam mudado. Mas ela persistiu. Ela também mudou como falava ao longo do dia. Quando alguém perguntava como ela estava indo financeiramente, em vez de reclamar sobre sua dívida, ela diria: estou trabalhando meu caminho para a liberdade, e Deus está me ajudando a cada passo do caminho. Quando ela se sentia desencorajada, em vez de falar desânimo, ela falava fé. Isso é difícil, mas Deus está comigo. Vou superar isso. Ela guardou seus lábios cuidadosamente, recusando-se a falar qualquer coisa que contradissesse o que Deus havia prometido. Com o tempo, algo mudou. Primeiro, sua mentalidade mudou. As declarações diárias estavam reprogramando seu pensamento, substituindo medo por fé, substituindo dúvida por confiança. Segundo, ela começou a notar oportunidades que havia perdido antes. Um trabalho paralelo se abriu. Uma habilidade que ela havia negligenciado tornou-se uma fonte de renda. As pessoas começaram a recomendá-la para projetos. Terceiro, sua disciplina aumentou. Falar vitória fazia com que ela quisesse viver vitoriosamente. Ela fez melhores escolhas financeiras porque suas palavras haviam estabelecido um padrão para sua vida. Em 18 meses, ela havia pago mais dívidas do que nos 5 anos anteriores. Ela me disse que o ponto de virada não foi um dinheiro inesperado ou um cheque milagroso pelo correio. Foi a decisão de alinhar suas palavras com a palavra de Deus. Suas declarações não haviam criado dinheiro do nada, mas elas haviam criado uma atmosfera de fé na qual Deus podia trabalhar. Elas haviam quebrado o acordo com a derrota que a havia mantido presa. Elas a haviam capacitado a ver possibilidades em vez de apenas obstáculos. Este testemunho ilustra um princípio crucial. Suas palavras não manipulam Deus. Elas não o forçam a fazer nada, mas elas o posicionam para receber o que Ele quer dar. Elas criam alinhamento entre sua fé e sua fala. Elas quebram acordo com as mentiras do inimigo. Elas estabelecem uma atmosfera de expectativa na qual o avanço pode se manifestar. Isso não é sobre mente sobre matéria. Isso é sobre fé expressa através da confissão produzindo resultados tangíveis. Como você aplica esta verdade a partir de hoje? Primeiro, pare de falar negativamente sobre sua situação financeira. Mesmo que seja verdade que você está em dívida,
Constantemente ensaiar essa verdade com sua boca a reforça em seu espírito. Segundo, comece a falar as promessas de Deus sobre suas finanças. Encontre versículos que abordam provisão, liberdade, sabedoria e bênção. Memorize-os. Declare-os. Faça-o sua confissão. Terceiro, substitua reclamações por gratidão. Em vez de reclamar sobre o que você não tem, agradeça a Deus pelo que você tem. A gratidão muda a atmosfera. Quarto, fale a sua situação com autoridade. Você recebeu autoridade como crente. Use-a. Diga a sua dívida. Você será paga. Você não controlará minha vida. Você não roubará minha paz. Diga as suas finanças. Vocês entrarão em ordem divina. Vocês serão abençoadas e multiplicadas. Vocês serão usadas para a glória de Deus. Isso não é arrogância. Esta é a autoridade que Jesus lhe deu para falar às montanhas e ordená-las a se moverem. Quinto, cerque-se de pessoas que falam vida. Se você está constantemente perto de pessoas que falam derrota e impossibilidade, suas palavras influenciarão você. Mas se você se conectar com pessoas que falam fé e vitória, suas declarações fortalecerão as suas próprias. A companhia que você mantém importa porque as palavras são contagiosas. Escolha estar perto daqueles cujas línguas são instrumentos de vida, não de morte. Quando você aproveita o poder de sua língua para o avanço, quando você faz suas palavras concordarem com a palavra de Deus, quando você se recusa a falar qualquer coisa que contradiga suas promessas, você se torna uma força para a transformação. Suas declarações não substituem a ação. Você ainda deve trabalhar. Você ainda deve planejar. Você ainda deve fazer escolhas sábias. Mas suas palavras criam uma estrutura de fé dentro da qual todos os seus esforços se tornam sobrenaturalmente capacitados. Meus queridos, sua boca pode ser sua maior aliada ou sua maior inimiga nesta jornada. Ela pode construir estradas para a liberdade ou muros de contenção. Ela pode capacitar sua fé ou reforçar seu medo. A escolha é sua. Mas entenda isto: o poder da vida e da morte realmente está em sua língua. E aqueles que aprendem a falar vida sobre suas situações comerão o fruto da vida. Aqueles que aprendem a declarar a verdade de Deus verão essa verdade se manifestar. Aqueles que se recusam a deixar suas palavras concordarem com a derrota eventualmente experimentarão vitória. Isso não é pensamento positivo. Isso é fé bíblica. Isso é confiar em Deus o suficiente para falar o que Ele diz antes de você ver com seus olhos. Isso é chamar as coisas que não são como se fossem, assim como Abraão fez quando acreditou na promessa de Deus contra toda evidência natural. E esta fé, expressa através de palavras de vida e verdade e vitória, esta fé move Deus. Não porque Ele precisa de nossas palavras, mas porque Ele responde à fé. E nossas palavras revelam o que realmente acreditamos. Então, a partir de hoje, começando agora mesmo, guarde sua boca. Fale com intenção. Declare com autoridade. Confesse com fé. Deixe cada palavra que sai de seus lábios construir sua liberdade ou permaneça não dita. E observe o que acontece quando sua língua se torna uma arma de avanço em vez de uma ferramenta de escravidão. A mudança será notável. A transformação será inegável. E a liberdade que você fala hoje se tornará a realidade que você vive amanhã. Meus queridos, caminhamos juntos através de 6 verdades poderosas. Aprendemos que a dívida é escravidão espiritual, não apenas um problema financeiro. Descobrimos que Deus fornece uma saída, mas requer nossa parceria. Entendemos que a sabedoria é nosso maior ativo para nos libertarmos. Abraçamos o contentamento como quebrador de ciclos de dívida. Reconhecemos que a generosidade abre as janelas do céu. E compreendemos que nossas declarações moldam nossa realidade. Cada uma dessas verdades é uma chave. E juntas, elas destrancam a porta para a liberdade financeira. Mas o conhecimento sozinho não quebra correntes. A verdade deve ser ativada através da oração. O entendimento deve ser capacitado pela fé. A informação deve se tornar transformação através do poder do Espírito Santo. E é por isso que agora voltamos nossos corações para Deus em oração. Antes de começarmos, quero que você entenda algo crucial. Não importa quando você está ouvindo este vídeo. Não importa se você encontrou esta oração hoje, amanhã, na próxima semana ou meses a partir de agora. Esta oração permanece poderosa e ativa para você agora mesmo em seu momento presente. Deus não é limitado pelo tempo. Sua palavra não expira. Suas promessas não têm data de validade. Então, onde quer que você esteja, quando quer que esteja ouvindo isto, saiba que Deus está com você agora e esta oração é para você agora. Quero que você prepare seu coração. Encontre um lugar tranquilo,
Se possível, desligue as distrações. Acalme sua mente. Respire fundo. Estamos prestes a entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Estamos prestes a ficar sobre suas promessas. Estamos prestes a declarar liberdade sobre suas finanças com autoridade espiritual. Estamos prestes a quebrar correntes que te mantiveram preso. E estamos prestes a receber do céu o que você precisa para o avanço. Meus queridos, vamos orar. Não apenas com nossas mentes, mas com nossos corações. Não apenas com palavras, mas com fé. Não apenas falando ao ar, mas falando ao trono da graça, onde nosso Deus misericordioso está sentado pronto para responder. Este é o seu momento. Este é o seu tempo. Deixe cada distração cair. Deixe cada dúvida ser silenciada. Deixe cada medo se curvar diante da verdade. E vamos orar juntos pela liberdade financeira que Deus prometeu a você. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho diante de ti com coração cheio de reverência e temor. Tu és Jeová Jiré, meu provedor. Aquele que vê cada necessidade minha antes que eu a fale. Aquele que nunca falhou em cuidar de seus filhos. Tu és El Shaddai, o Todo-Suficiente. O Deus que é mais do que suficiente para cada situação. O Deus cujos recursos são ilimitados e cuja generosidade não conhece limites. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu providenciaste um carneiro no mato quando Abraão precisou. Tu abriste as janelas do céu para Jacó. Tu multiplicaste a sabedoria de José até que ele salvou nações. Tu és Jeová Rafa, meu curador. Não apenas de corpos, mas de finanças quebradas. Não apenas de doenças, mas de dívidas e escravidão. Tu restauras o que foi perdido. Tu reconstruis o que foi destruído. Tu és o Deus que divide mares e faz rios no deserto. Tu trazes água de rochas e maná do céu. Tu te especializas em fazer caminhos onde parece não haver caminho. Tu és fiel, Senhor. Tua fidelidade se estende aos céus. Tuas misericórdias são novas cada manhã. Tuas compaixões nunca falham. Geração após geração provou que tu mantens tuas promessas. Tu és sábio além de todo entendimento. Tua sabedoria faz a sabedoria deste mundo parecer tolice. Tu vês o fim desde o princípio. Tu conheces o caminho que leva à liberdade. Tu és poderoso, Senhor. Todo o poder pertence a ti. Nenhuma dívida é grande demais para tu cancelares. Nenhuma situação é complexa demais para tu resolveres. Nenhuma escravidão é forte demais para tu quebrares. Tu és gracioso e misericordioso, tardio em iras, abundante em amor constante. Tu não me condenas por meus erros financeiros. Tu estendes tua mão para me levantar de cada poço. Pai, eu te agradeço por tua provisão que me sustentou até este exato momento. Cada refeição que comi, tu providenciaste. Cada respiração que tomei, tu deste. Cada bênção que recebi, veio de tua mão. Agradeço-te por abrigo sobre minha cabeça, por roupas em meu corpo, por família e amigos que me apoiam, por saúde e força para trabalhar, por oportunidades que tu abriste, por portas que tu fechaste que teriam levado ao dano. Agradeço-te pela sabedoria que já me deste, por lições que aprendi através desta luta, por caráter que foi construído através deste desafio, por fé que cresceu mais profunda por causa desta provação. Agradeço-te que mesmo em minha dívida, tu não me abandonaste. Mesmo em meu estresse financeiro, tu permaneceste perto. Mesmo quando me senti sozinho, tu estavas lá. Mesmo quando não consegui ver o caminho adiante, tu já estavas preparando o caminho. Agradeço-te por me trazer a este momento de oração, por despertar em meu coração o desejo pela liberdade, por me dar esperança de que o avanço é possível, por me conectar com esta palavra que fala diretamente à minha situação. Agradeço-te que tu não terminaste comigo, que minha história não acabou, que meus melhores dias ainda estão por vir, que a liberdade não é apenas um sonho, mas uma promessa que tu pretendes cumprir. Tu és digno, Senhor, digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de minha confiança, digno de minha obediência, digno de minha completa rendição. Tudo que tenho vem de ti, tudo que sou é por causa de ti, e tudo que me tornarei será para a tua glória. Eu te louvo, Pai. Exalto teu nome. Magnífico tua fidelidade. Tu és bom, e tua misericórdia dura para sempre. Senhor, venho agora diante de ti com um coração humilde, reconhecendo minha necessidade de teu perdão e teu poder purificador. Confesso que nem sempre fui um bom administrador dos recursos que me deste. Fiz compras sem buscar tua sabedoria.
Gastei impulsivamente quando deveria ter exercido controle. Permiti que meus desejos ofuscassem minhas necessidades. Tentei gerenciar minhas finanças em minha própria força, em vez de confiar em tua orientação. Confesso que me preocupei com dinheiro mais do que confiei em ti. Perdi o sono calculando dívidas em vez de descansar em tuas promessas. Estive ansioso sobre o amanhã quando tu me ordenaste a buscar primeiro teu reino. Permiti que o medo financeiro roubasse minha paz e roubasse minha alegria. Confesso que me comparei com outros e me senti inadequado. Cobicei o que eles têm. Fiz compras para manter as aparências. Vivi além de meus meios para manter uma imagem. Servi às opiniões das pessoas em vez de te honrar com meus recursos. Confesso que nem sempre fui generoso. Segurei com muita força o que tu me deste. Negligenciei dizimar e dar ofertas como tu ordenaste. Justifiquei minha falta de generosidade com minha falta de abundância. Esqueci que dar é um ato de adoração e confiança. Confesso que falei negativamente sobre minhas finanças. Concordei com a derrota em vez de declarar vitória. Usei minha língua para reforçar a escravidão em vez de proclamar liberdade. Reclamei mais do que louvei. Falei de falta mais do que falei de abundância. Pai, peço teu perdão. Não porque mereço, mas por causa de tua grande misericórdia. Não porque ganhei, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado pela minha redenção. Lava-me. Purifica meu coração. Renova minha mente. Transforma minha perspectiva. Também perdoo a mim mesmo pelos erros financeiros que cometi. Libero a culpa e a vergonha que carreguei. Recuso-me a permanecer preso no arrependimento pelo passado. Recebo tua graça que me capacita a começar de novo. Abraço tua misericórdia que me dá um novo começo. Perdoo qualquer pessoa que tenha contribuído para meu fardo financeiro. Qualquer um que tenha se aproveitado de mim. Qualquer um que tenha falhado em pagar o que devia. Qualquer um que tenha dado maus conselhos. Qualquer um que tenha traído minha confiança. Eu os libero do meu julgamento e os coloco em tuas mãos. Libero toda amargura, raiva e ressentimento relacionados à minha situação financeira. Não permitirei que essas emoções envenenem meu espírito ou bloqueiem meu avanço. Escolho liberdade. Escolho paz. Escolho confiar em ti completamente. E agora, em nome de Jesus Cristo, declaro liberdade. Falo com a autoridade que tu me deste como teu filho. Tomo minha posição contra toda força que me manteve em escravidão financeira. Em nome de Jesus, repreendo o espírito de pobreza que tentou definir minha vida. Recuso-me a deixar a falta ser minha identidade. Declaro que sou um filho do Rei. Sou abençoado para ser uma bênção. A pobreza não tem reivindicação sobre mim. Em nome de Jesus, quebro toda a corrente de dívida que me manteve cativo. Essas correntes estão quebradas agora. Seu poder está destruído. Seu aperto está liberado. Caminho em liberdade. Em nome de Jesus, repreendo o espírito de medo concernente às minhas finanças. O medo não controlará minhas decisões. O medo não roubará minha paz. O medo não ditará meu futuro. Caminho em fé, não em medo. Em nome de Jesus, declaro liberdade da ansiedade sobre dinheiro. Não serei consumido pela preocupação. Não permitirei que o estresse financeiro domine meus pensamentos. Lanço todo pensamento ansioso sobre ti porque tu te importas comigo. Em nome de Jesus, quebro o poder da comparação e da competição. Não medirei meu valor por minhas posses. Não viverei para impressionar os outros. Estou seguro em quem tu dizes que sou. Isso é suficiente. Em nome de Jesus, repreendo o espírito de impulso e gratificação instantânea. Não serei controlado por desejos que levam à escravidão. Exercitarei autocontrole. Farei decisões baseadas em sabedoria, não em emoção. Em nome de Jesus, quebro acordo com toda mentira que o inimigo falou sobre minhas finanças. A mentira de que nunca serei livre. A mentira de que minha situação é sem esperança. A mentira de que Deus não se importa com minhas lutas. Essas mentiras estão despedaçadas agora. Recebo a verdade. Em nome de Jesus, declaro que o devorador é repreendido. O que quer que tenha estado corroendo meus recursos está parado agora. Minhas finanças estão protegidas. Meu aumento está seguro. O que trabalho para permanecerá comigo. Em nome de Jesus, recebo libertação de todo espírito que me manteve em escravidão financeira. O espírito de ganância. O espírito de cobiça. O espírito de materialismo. O espírito de descontentamento. Cada um desses espíritos deve sair agora. Em nome de Jesus, quebro os padrões geracionais de dívida e pobreza. Se esses padrões existiram em minha linhagem familiar, eles param comigo.
Sou um quebrador de correntes. Sou um lutador pela liberdade. O legado que deixarei será de sabedoria financeira e bênção. Em nome de Jesus, declaro que portas de oportunidade financeira estão se abrindo diante de mim. Portas que estiveram fechadas estão se abrindo amplamente. Portas que nenhum homem pode fechar estão sendo reveladas. Caminharei através dessas portas com confiança. Em nome de Jesus, declaro favor sobrenatural sobre minha vida financeira. Favor com empregadores. Favor com clientes. Favor com credores. Favor que abre portas. Favor que cria oportunidades. Favor que faz um caminho. Em nome de Jesus, declaro que a sabedoria está aumentando em minha vida. Farei decisões sábias. Verei oportunidades que outros perdem. Saberei quando agir e quando esperar. Administrarei recursos com excelência. A verdade é esta: não sou definido por minha dívida. Sou definido por minha identidade em Cristo. Não sou escravo de credores. Sou filho do Deus Altíssimo. Não estou sem esperança. Estou cheio de esperança porque meu Deus é fiel. Não estou esquecido. Sou visto, conhecido e amado pelo Criador do Universo. E Ele está trabalhando todas as coisas juntas para o meu bem. Isto é quem eu sou. Isto é o que acredito. Esta é a verdade sobre a qual me apoio. E nesta verdade, encontro minha liberdade. Pai, agora venho diante de teu trono com confiança, não em minha própria dignidade, mas na dignidade de Jesus. Através de seu sangue, tenho acesso a ti. Através de seu sacrifício, posso pedir e receber. Através de seu nome, faço minhas petições conhecidas. Senhor, peço sabedoria divina para gerenciar minhas finanças. Não a sabedoria deste mundo que promove ganância e egoísmo, mas a sabedoria do alto que é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Ensina-me a discernir entre necessidades e desejos. Mostra-me como priorizar meus gastos. Guia-me a criar um orçamento que te honre e traga minhas finanças à ordem. Ajuda-me a ver oportunidades que tenho perdido e a evitar armadilhas que me manteriam em escravidão. Senhor, peço tua provisão diária. Assim como tu providenciaste maná para Israel no deserto, provê para minhas necessidades dia a dia. Não peço excesso que me tornaria orgulhoso ou falta que me tentaria te desonrar. Peço meu pão diário. Pelos recursos que preciso para cuidar de minha família, para pagar minhas contas, para honrar meus compromissos e para viver com dignidade. Provê, Senhor. Tu prometeste suprir todas as minhas necessidades segundo tuas riquezas em glória, e me apoio nessa promessa. Senhor, peço a disciplina e o autocontrole necessários para me libertar da dívida. Fortalece minha vontade quando for tentado a gastar impulsivamente. Dá-me coragem para dizer não a compras que descarrilariam meu progresso. Ajuda-me a adiar a gratificação, entendendo que o sacrifício temporário produz liberdade duradoura. Faz-me fiel com pouco para que possas me confiar muito. Constrói em mim o caráter de um administrador sábio. Senhor, peço proteção contra acumular novas dívidas enquanto trabalho para eliminar as dívidas existentes. Guarda-me de tomar decisões financeiras que me levariam para trás. Fecha portas às tentações que levariam à escravidão. Cerca-me com conselho sábio que me mantenha responsável. Que cada decisão que eu tome se alinhe com meu objetivo de liberdade, não com prazer temporário que leva a correntes permanentes. Senhor, peço favor em cada área de minha vida financeira. Favor com meu empregador que leva ao aumento. Favor com clientes que traz mais negócios. Favor com credores enquanto negocio planos de pagamento. Favor que abre portas de oportunidade que nunca poderia abrir sozinho. Que teu favor vá diante de mim, endireitando caminhos tortos e suavizando lugares ásperos. Que as pessoas sejam inclinadas a me ajudar, a me contratar, a me promover, a me abençoar além do que mereço. Senhor, peço paz que excede todo entendimento. O tipo de paz que permanece firme mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. O tipo de paz que guarda meu coração e mente em Cristo Jesus. Que esta paz me permita dormir à noite sem ansiedade. Que me mantenha focado durante o dia sem distração. Que me ancore quando tempestades vierem. Recuso-me a deixar a pressão financeira roubar a paz que morreste para me dar. Senhor, peço um coração de generosidade mesmo em minha falta. Protege-me de ficar tão focado em minhas próprias necessidades que esqueça as necessidades dos outros. Mostra-me oportunidades de dar, de semear, de abençoar outra pessoa mesmo enquanto trabalho em direção à minha própria liberdade. Que a generosidade se torne parte de meu caráter, não algo que adio até estar livre de dívidas. Ensina-me que dar é um ato de adoração que me posiciona para a tua bênção. Senhor,
peço contentamento com o que atualmente tenho. Liberta-me da armadilha da comparação. Liberta-me da necessidade de impressionar os outros com posses. Ajuda-me a encontrar alegria em coisas simples. Deixa-me apreciar o que está em minha mão em vez de constantemente alcançar o que está além de meu alcance. O contentamento é grande ganho, e escolho cultivá-lo independentemente de minhas circunstâncias. Senhor, peço discernimento em cada decisão financeira que enfrento. Quando oportunidades vierem, ajuda-me a reconhecer quais são de ti e quais são distrações. Quando devo escolher entre opções, ilumina o caminho que devo tomar. Quando me sentir inseguro, fala claramente ao meu coração. Não quero me mover à tua frente ou ficar para trás. Quero caminhar em sincronia com teu tempo e tua direção. Senhor, peço libertação do materialismo e do amor ao dinheiro. Ajuda-me a segurar as posses levemente, sabendo que são temporárias e que apenas o que é feito pela eternidade realmente importa. Que meu tesouro esteja no céu, não na terra. Que minha identidade seja enraizada em ti, não no que possuo. O materialismo é uma armadilha, e recuso-me a ser pego nela por mais tempo. Senhor, peço graça para perseverar através deste processo. Esta jornada para a liberdade não será fácil. Haverá momentos de desânimo. Haverá contratempos. Haverá momentos em que quero desistir. Nesses momentos, sustenta-me. Encoraja meu coração. Lembra-me de quão longe cheguei. Renova minha visão da liberdade que me aguarda. Dá-me força para dar mais um passo, fazer mais um pagamento, resistir a mais uma tentação. Tua graça é suficiente para mim. Senhor, peço tua multiplicação sobrenatural de meus recursos. Assim como multiplicaste o azeite da viúva e o lanche do menino, multiplica o que está em minha mão. Que minha renda se estenda mais do que naturalmente deveria. Que provisão inesperada venha de lugares que nunca antecipei. Que estratégias divinas sejam reveladas que acelerem o pagamento de minha dívida. Creio que podes fazer mais com meu pouco do que posso fazer com meu muito. Multiplica, Senhor. Aumenta. Expande. Senhor, peço que esta temporada de dívida me transforme em uma pessoa de maior caráter, sabedoria e fé. Não me deixes desperdiçar esta luta. Usa-a para me moldar. Usa-a para me ensinar. Usa-a para me preparar para as bênçãos que confiarás a mim uma vez que esteja livre. Deixa-me emergir desta temporada não apenas livre de dívidas, mas maduro, fiel e pronto para tudo que planejaste para meu futuro. Meus queridos, para todos orando comigo agora, onde quer que estejam no mundo, qualquer que seja sua situação específica, quero levá-los diante do trono de Deus. Para aqueles carregando o fardo de dívidas esmagadoras que parecem impossíveis de escapar. Senhor, oro por avanço. Oro para que faças um caminho onde parece não haver caminho. Abre portas que estiveram fechadas. Fornece oportunidades que virem sua situação. Que eles sintam tua presença no meio de sua luta, lembrando-os de que não estão sozinhos. Declaro sobre eles que sua dívida não os define. Declaro que a liberdade está vindo. Declaro que o que parece impossível ao homem é possível com Deus. Sua história não acabou. Seus melhores capítulos ainda estão por vir. O avanço está no horizonte. Para aqueles que perderam seu emprego e não sabem como farão seu próximo pagamento. Senhor, oro por provisão. Tu és Jeová Jiré. Tu vês a necessidade deles. Tu conheces sua situação. Abre portas de emprego que são perfeitas para suas habilidades e experiência. Fornece renda temporária até que a provisão permanente venha. Sustenta suas famílias. Atende suas necessidades. Mostra-lhes que és fiel mesmo no vale. Declaro que este retrocesso os está preparando para um retorno. Declaro que o inimigo quis para o mal, tu estás virando para o bem. Novas oportunidades estão se abrindo. Melhores posições estão se tornando disponíveis. A provisão está a caminho. Para aqueles que possuem um negócio e enfrentam a pressão de pagar folha, fornecedores e se manter à tona. Senhor, oro por sabedoria e favor. Dá-lhes estratégias que tragam aumento. Conecta-os com clientes que precisam do que oferecem. Abençoa o trabalho de suas mãos. Que seus negócios se tornem uma fonte de bênção não apenas para sua família, mas para muitas famílias. Próspera o que fazem. Declaro que seus negócios não falharão. Declaro que está soprando nova vida no que construíram. Declaro que o favor os cerca. Clientes estão vindo. Contratos estão sendo assinados. Recursos estão fluindo. Seus negócios são abençoados. Para aqueles que estão apenas começando sua jornada financeira e se sentem sobrecarregados por quanto têm que aprender. Senhor, oro por clareza e paciência. Dá-lhes graça para aprender um passo de cada vez.
Cerca-os com mentores que possam guiá-los. Protege-os de erros custosos. Ajuda-os a construir um fundamento forte desde o início. Que este seja o começo de uma vida inteira de sabedoria financeira. Declaro que eles são capazes de aprender o que precisam saber. Declaro que a sabedoria está aumentando em suas vidas. Declaro que estão construindo sobre solo sólido. O fundamento que colocam agora suportará tudo que construirão no futuro. Para aqueles se sentindo desencorajados porque o progresso parece muito lento. Senhor, oro por esperança renovada. Ajuda-os a ver que cada pequeno passo importa. Cada pagamento, por menor que seja, é progresso. Cada escolha sábia, por mais insignificante que pareça, está construindo momentum. Encoraja seus corações. Fortalece sua resolução. Dá-lhes uma visão da linha de chegada que os motive a continuar. Declaro que sua fidelidade não é em vão. Declaro que o avanço está se construindo. Declaro que o que não podem ver com seus olhos está acontecendo no reino espiritual. Continue. Não desista. A liberdade está mais perto do que parece. Para aqueles com famílias dependendo deles e sentindo o peso dessa responsabilidade. Senhor, oro por força e provisão. Multiplica seus recursos para que possam atender cada necessidade. Dá-lhes paz de que sua família será cuidada. Ajuda-os a ser tanto provedores quanto pais presentes, nunca sacrificando o relacionamento pelo bem da provisão. Abençoa seus lares com tua presença e tua paz. Declaro que eles proverão para sua família. Declaro que seus filhos nunca terão falta do que verdadeiramente precisam. Declaro que esta temporada de luta está ensinando lições à sua família sobre fé, perseverança e confiança em Deus que os servirão por gerações. Para aqueles caminhando esta jornada sozinhos sem cônjuge ou família para apoiá-los. Senhor, oro para que seja seu companheiro. Deixa-os sentir tua presença de maneiras tangíveis. Cerca-os com uma comunidade de crentes que os encoraje e apoie. Lembra-os de que nunca estão verdadeiramente sozinhos porque estás com eles sempre. Sê sua força quando se sentirem fracos. Sê sua esperança quando se sentirem desencorajados. Sê seu provedor quando os recursos parecerem escassos. Declaro que tu és sua porção. Declaro que estás mais perto do que um irmão. Declaro que o que outros têm em apoio humano, eles têm em presença divina. Eles são vistos. Eles são conhecidos. Eles são amados. E nunca estão sozinhos. Onde quer que você esteja, qualquer que seja sua história, qualquer que seja seu desafio específico, Pai, encontre-os em seu ponto de necessidade. Fornece o que eles requerem. Dá-lhes força para hoje e esperança para amanhã. Deixa-os experimentar tua fidelidade de maneiras que mudem para sempre como te veem. Meus queridos, vocês não estão esquecidos. Vocês não estão abandonados. Vocês não estão sozinhos. O Deus que criou os céus e a terra conhece seu nome. Ele vê sua luta. E Ele está trabalhando em seu favor mesmo agora. E agora, Senhor, declaro sobre cada pessoa ouvindo esta oração. Declaro que o avanço está chegando. Os muros de dívida que pareciam imóveis estão começando a desmoronar. Estratégias divinas estão sendo reveladas. Oportunidades estão se abrindo. A provisão está fluindo. A liberdade está se manifestando. Declaro que a paz está aumentando em seus corações. A ansiedade que roubou o sono e a alegria está sendo substituída por paz sobrenatural. Eles descansarão à noite. Eles focarão durante o dia. Eles caminharão em confiança porque sua confiança está em ti. Declaro que a sabedoria está se multiplicando em suas vidas. Cada decisão que tomarem será guiada por teu espírito. Eles saberão quando agir e quando esperar. Eles reconhecerão oportunidades e evitarão armadilhas. A sabedoria os guiará no caminho para a liberdade. Declaro que o favor os está cercando como um escudo. Favor com pessoas. Favor com instituições. Favor com circunstâncias. Portas que deveriam permanecer fechadas para eles se abrirão. Oportunidades que deveriam passar por eles virão a eles. Declaro que a generosidade está despertando em seus corações. Mesmo na falta, eles encontrarão maneiras de dar. E quando derem, tu darás de volta a eles boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Declaro que o contentamento está criando raízes em seus espíritos. Eles não serão mais movidos pela comparação ou impulsionados pelas opiniões dos outros. Eles encontrarão satisfação no que tu providenciaste. E esse contentamento quebrará o ciclo de dívida em suas vidas. Declaro que a disciplina está se fortalecendo em suas almas. Eles terão poder para dizer não à tentação. Eles terão força para adiar a gratificação.
Eles terão coragem para fazer escolhas difíceis que levam à liberdade. Declaro que a esperança está surgindo em suas mentes. Eles verão luz no fim do túnel. Eles acreditarão que a liberdade é possível. Eles terão visão para um futuro livre de dívidas. E essa esperança os sustentará através de cada desafio. Declaro que a multiplicação está ativada sobre suas finanças. O que eles ganham se estenderá mais longe. O que eles economizarem crescerá mais rápido. O que eles semearem produzirá maior colheita. Tua multiplicação sobrenatural está trabalhando em suas vidas. Declaro que eles testemunharão sobre tua fidelidade. A história de como os tiraste da dívida encorajará outros. As lições que aprenderem nesta temporada os equiparão para ajudar outros. A liberdade que ganharem será um testemunho de tua bondade por gerações vindouras. Tudo isso peço, Senhor, para a tua glória. Não para que possamos nos vangloriar em nossa própria força, mas para que o mundo possa ver que tu és fiel. Não para que possamos viver em luxo, mas para que possamos viver em liberdade para te servir e abençoar outros. Não para nossa reputação, mas para a fama de teu nome. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre sempre. Tu reinas supremo. Tu és soberano sobre tudo. Nada é impossível para ti. E confiamos que o que começaste em nossas vidas, tu completarás. No nome poderoso, forte e incomparável de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Meus queridos, se vocês foram abençoados por esta oração, se algo nesta mensagem falou diretamente ao seu coração, se vocês sentiram a presença de Deus enquanto orávamos juntos, quero que façam algo agora mesmo. Primeiro, quero que você digite Amém nos comentários abaixo. Deixe essa ser sua declaração de fé. Deixe ser seu acordo com tudo que oramos. Deixe ser seu testemunho de que você acredita que Deus está se movendo em seu favor. E quero que saiba que quando você digitar Amém, eu pessoalmente orarei por você. Ficarei em acordo com sua fé. Acreditarei com você pelo avanço que você precisa. Não apenas assista a este vídeo e vá embora. Engaje-se. Participe. Declare sua fé. Digite Amém agora mesmo. Mas não pare aí. Também quero ouvir de você. Compartilhe comigo nos comentários. Qual é sua maior necessidade financeira agora? Por qual avanço específico você está acreditando que Deus dará? É liberdade de uma certa quantia de dívida? É sabedoria para criar um orçamento? É provisão para uma necessidade urgente? É paz no meio do estresse financeiro? Seja o que for, compartilhe. Deixe esta comunidade orar com você. Vamos ficar juntos em fé pelo seu avanço. Seja específico. Quanto mais específico você for, mais poderosamente podemos orar. Compartilhe sua necessidade nos comentários agora. E se esta oração te ajudou, se te deu esperança, se fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. Você tem um amigo, um membro da família, um colega de trabalho que está lutando com dívidas assim como você está. Envie-lhes este vídeo. Deixe-os saber que não estão sozinhos. Deixe-os experimentar o mesmo encorajamento que você recebeu. Seu compartilhamento pode ser a resposta à oração de alguém. Pode ser a linha de vida que eles têm desesperadamente buscado. Não guarde esta bênção para si mesmo. Compartilhe-a generosamente. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para alguém que precisa de avanço. Certifique-se de se inscrever neste canal para não perder as orações diárias que continuarão a fortalecer sua fé, encorajar seu coração e lembrá-lo de que Deus é fiel. Todos os dias, estou enviando novas orações que abordam lutas reais e necessidades reais. Orações sobre cura. Orações sobre relacionamentos. Orações sobre provisão. Orações sobre propósito. Inscreva-se agora e ative as notificações para ser alertado toda vez que uma nova oração for lançada. Isso é mais do que um canal no YouTube. Esta é uma comunidade de crentes ficando juntos em fé pelo avanço. Junte-se a esta comunidade. Inscreva-se. Ative o sininho. Seja parte do que Deus está fazendo. Se você gostou deste vídeo e encontrou valor nesta oração, dê um like. Seu like diz ao YouTube para compartilhar este vídeo com mais pessoas que precisam ouvi-lo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais longe. Permite que mais pessoas encontrem a verdade que pode libertá-las. Então, tire apenas um segundo e clique naquele botão de like. Isso faz uma diferença maior do que você imagina. Cada like nos ajuda a alcançar alguém que está desesperado por esperança. Cada like expande o impacto deste ministério. Clique em like agora mesmo. E finalmente, deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo. Diga-me especificamente pelo que você precisa de oração. Não seja vago.
Seja específico. Compartilhe seu fardo. Compartilhe sua luta. Compartilhe sua necessidade. E saiba disso. Crentes ao redor do mundo se juntarão a mim orando por você. Esta comunidade é poderosa. Esta comunidade se importa. Esta comunidade acredita que Deus responde à oração. Então compartilhe sua necessidade. Deixe-nos ficar com você. Deixe-nos acreditar com você. Deixe-nos ver Deus se mover em seu favor. Digite seu pedido de oração nos comentários agora. Lembre-se desta verdade. Você é abençoado para ser uma bênção. Deus não está te tirando da dívida apenas para que você possa viver confortavelmente. Ele está te tirando para que você possa ser um canal de sua bênção para outros. Para que você possa ser generoso. Para que você possa ajudar aqueles que estão onde você esteve uma vez. Para que seu testemunho possa dar esperança àqueles que se sentem sem esperança. A liberdade está vindo. Mas lembre-se, a liberdade não é a linha de chegada. É a linha de partida para uma vida de impacto. Declaro sobre você agora mesmo que as correntes da dívida estão se quebrando. Que o avanço está acelerando. Que a provisão está fluindo. Que a sabedoria está aumentando. Que a paz está se multiplicando. Que seus melhores dias estão à sua frente. Que sua história não acabou. Que Deus é fiel. E que você testemunhará sobre sua bondade pelo resto de sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, agora e sempre. Que seu favor te cerque como um escudo. Que sua sabedoria guie cada decisão que você toma. Que sua provisão atenda a cada necessidade que você tem. Que sua presença te conforte em cada momento de incerteza. E que você caminhe na liberdade pela qual Ele morreu para te dar. Vá em paz, meus queridos. Seu avanço começou.